Então vamos lá, pessoal. Vamos a uma aula de equações de terceiro grau. O tipo de equações que nós veremos nesta aula de hoje são bem diferentes do que nós aprendemos na aula anterior. Caso você não tenha acompanhado a aula anterior, que foi então super top, acompanha lá para você ficar então por detrás ou por par das equações de terceiro grau, a sua resolução, assim como o conceito, ou seja, o ABCD deste tipo de equações aí. Enquanto que na aula de hoje não conseguiremos resolver através do método que nós vimos nas questões anteriores, ou seja, nas aulas anteriores. Agora, para nós conseguirmos, por exemplo, resolver este tipo de questão, vamos usar as fórmulas do nosso matemático então, do Cardano Vieta. Exatamente então assim. Atenção, porque na aula anterior nós vimos que funcionava através do divisor do nosso termo independente, em que este método não é tão válido assim para todo tipo de equações, em que a prova disso é este tipo de equações que nós temos aqui então aí ao lado. Eu sou Júlio Momad, inscreva-se no canal, não deixe de visitar as nossas plataformas online, como a nossa plataforma de cursos online, visite-se para ficar então por detrás de tudo que tem a ver então com a matemática, assim como outra disciplina, português, biologia, química, por aí vai. Vamos então à aula. Vamos a isso. Muito bem, as equações polinomiais do terceiro grau têm a seguinte notação. Muita atenção aí. Nós podemos colocar, por exemplo, aqui está f de x igual a 0 vezes x elevado a 3 mais o a1 vezes x elevado então a 2 mais o a2 vezes x mas ainda por último o nosso A3. Muita atenção aí. Agora, neste polinômio terceiro grau, nós temos que o nosso OA, o A0, o A1, o A2, assim como o A3, pertence ao conjunto dos números então reais. Mas sempre temos que tomar uma consideração de que o nosso A0 deve ser aqui sempre diferente do nosso zero. Atenção aí. Agora, nesta equação que nós temos aqui, através do método anterior, em que nós calculamos encontrando divisores do nosso termo independente, não conseguiremos resolver, visto que os divisores, todos os nossos divisores aqui, não é a raiz desta equação. Por isso fica complicado aí. Sabendo que nós queremos encontrar, por exemplo, a soma do inverso das três raízes, ou simplesmente a soma das raízes. Atenção aí. Agora, para tal, nós podemos chamar aqui então o nosso matemático, uma grande matemática aqui no nosso Cardano, nós podemos escrever aqui então. Vamos chamar aqui o nosso Cardano, tá? Cardano, aí então, Vieta. Cardano Vieta é que irá nos salvar deste tipo de equações. Cardano e Vieta, acredito eu, seja mais ou menos assim. Atenção. O que é que diz sobre então as equações de Cardano-Vieta? Muita atenção aí. Agora, se você, por exemplo, tem uma deste tipo de equações, não é? Que são equações polinomiais do terceiro grau, então, para você conseguir, por exemplo, somar as suas raízes, tem que aplicar a seguinte fórmula. Atenção, começaremos nesse caso aí, então, falando da soma das raízes, ou seja o x1, o x2, assim como o x3, raízes são. Então, se queres, por exemplo, multiplicar, ou seja, multiplicar as suas raízes, nós podemos colocar aí, então, produto das raízes, simplesmente, por exemplo, o x1 vezes o x2 vezes o x3 será igual, só basta aqui, então, levar a, então, o que? O menos também, menos o AN, em que o nosso AN, na verdade, é o nosso enésimo termo, que o A3, sobre aqui então aí o A0. Colocamos então o nosso A0. Agora, mais para baixo, nós também podemos ter aqui um produto binário. Atenção, nós podemos também ter o nosso produto binário. Produto binário das raízes. Como assim, Julie? Por exemplo, se eu multiplicar, por exemplo, x1 vezes o x2, somado aqui então com x1 vezes o x3, e por sua vez o x2 vezes o x aqui então 3,
Esse chama-se aqui então o produto binário dessas raízes, não é? Será igual ao A2 que divide então para o nosso A0, que é o nosso produto binário. Atenção! Agora, está daqui a nossa equação que nós temos aqui então ao lado, que é esta equação do nosso exercício, como é que nós podemos encontrar todas aquelas partes que é o A1, o A0, por aí vai. Atenção! Veja que a nossa forma geral que aqui nós temos. Agora, para você, por exemplo, encontrar todas aquelas partes que eu acabei de mencionar, nós teremos que copiar mais para baixo. Aí sim sentiremos mais à vontade e resolveremos. A nossa linha A, nós queremos 1 sobre o x1 mais 1 sobre o x2 mais 1 sobre o x3, que é a soma do inverso das raízes. Dado aqui então para o nosso polinômio, que é o nosso p de x igual a então a 2, x aqui então ao cubo, menos o 6x ao quadrado, mais aí então o c de x, e por sua vez, menos outro. Veja só que então, o polinômio que nós colocamos aí, por exemplo, o p de x, nós vimos que o p de x seria igual aqui então a 0x ao cubo, mais aí então o a1, x aí então aí ao quadrado, mais o a2, x simplesmente, mais aqui então nosso o a3. Agora, veja só que então, esta parte aqui não são partes semelhantes. Nós podemos igualar o a0 é igual então a a2. Esta parte aqui não é semelhante. Nós podemos colocar então nosso o a1 é igual então é igual a menos 6. Atenção, leva então com seu sinal. O a nesse caso então 2 será igual a então a 7. Nós podemos colocar então 7. O a3 será igual a menos 8. Leve junto com o sinal aí. Tudo bem? Depois disso, nós podemos aplicar aí então essa fórmula. Atenção, através da fórmula do nosso Cardano-Vieta, não temos exatamente aqui então a soma de inverso das raízes. Agora, nós podemos fazer aqui então uma pequena, ou seja, umas pequenas manipulações, de modo a obter uma expressão meio que semelhante do que nós tivemos anteriormente. Veja só aqui então. Eu posso colocar então 1 sobre, atenção, esta parte, eu posso multiplicar essas raízes, estou a tirar aqui em TMMC. E ficamos com x1 vezes o x2, vezes aqui então x3. Agora, levamos este aqui então, dividimos por esta parte e multiplicamos o que nós temos aqui então, aqui em cima. Esta parte aqui, o x1 vezes x2 vezes x3, quando eu divido com esta parte aqui, apenas ficamos com x2 vezes x3, multiplicamos com este 1, teremos aí então o quê? O x2 vezes o x3. Aqui também, levamos esta parte, dividimos com o que nós temos aqui, não é? Esta parte aqui então sai, e depois multiplicamos com o que nós teríamos aqui então, aqui em cima. Ficaremos ali então com mais o x1 vezes o x3. Levamos esta parte aqui novamente, dividimos com esta parte aqui, então esta parte aqui sai, e depois o resultado multiplicamos com o que nós temos aqui então em cima, que é 1 ali. Logo ficamos aí então mais o x1 vezes o x2. Tudo bem? Veja só aqui então. Aqui temos o produto binário aqui em cima, e aqui embaixo nós temos então o produto das raízes. Como é que nós podemos fazer então quando nós temos essa situação? Basta colocar aqui então uma linha, não é? Uma divisão, em que aqui em cima apenas ficará a fórmula do produto binário, em que essa fórmula já coloquei mais para cima. O produto binário é igual a A2, que divide então por o nosso o A0. Muita atenção aí então em produto binário. Agora, aqui basta então colocar, veja só aqui então, o A2, podemos colocar então o A2 aqui, que divide então por nosso o A0. Agora, o produto das raízes também já coloquei a fórmula mais para aqui, que será igual a então a menos o A3 sobre aqui então A0. Nós podemos colocar então menos nosso o A3 sobre então o A0. Este A0 com esse A0 não nos interessa, nós podemos retirar, tá? Ficaremos aí, então com quem? Com o A2 sobre aqui então aí o menos o A3. Atenção, também poderia ter substituído aqui essa parte com A0, também poderia cortar, é a mesma coisa aí. Só ficamos apenas com esta parte aqui. Tem muitos craques talvez que não vão entender aqui. Atenção, esta parte aqui é a mesma coisa colocar, por exemplo, aqui então menos, visto que temos o sinal negativo,
manteremos a nossa primeira fração, que é o A2, sobre aqui então o nosso o A0, multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que é o A3, sobre aqui então aí o A, sobre aqui nesse caso o nosso o A, ou seja, aqui ficamos com A0, o inverso da segunda fração, sobre aí então o A3, mas aqui temos o negativo. Este com este cortamos, logo ficamos com menos aí então o A2 sobre o A3. Por isso é a mesma coisa cortar esta parte com esta parte. Simplesmente ficaremos com essa expressão aqui. Logo vamos substituir. Substituindo aqui, ficamos com o nosso A2, identificamos igual então a 7. Colocamos então o 7. Aqui então o A3 é igual a menos 8. Teremos aqui então o menos 8. Atenta, aqui temos o sinal negativo aqui em cima. Esse sinal com aqui então sai, ficaremos então com 7, que divide então por 8. Agora, mais para aqui também nós temos aqui, ou nós queremos, nesse caso, então a soma das raízes, que é a nossa linha B. A linha B, como nós queremos a soma das raízes, nós ficamos com a seguinte situação. Veja só aqui então, 1 ponto B. Nós queremos aqui então o x1 mais o x2 mais, nesse caso então, o x3. Qual é a fórmula da soma das raízes? Simples. Quando nós falamos da soma das raízes, basta simplesmente colocar a nossa fórmula que nós aprendemos, que será igual a menos o nosso A1 sobre então o A0. Agora, mais para cima, o nosso A1 ali, nós podemos colocar mais ou menos aonde? Mais ou menos aqui. O nosso A1 é igual a menos 6 e o nosso o A0, como nós vimos, é igual a 2. Ali ficamos com menos 6. Atenção, como é menos 6, colocamos menos entre parênteses, o menos 6. Este menos aqui então este menos aqui é da fórmula, este menos aqui então vem juntamente com aquele coeficiente, não é? Que é esta parte aqui, que divide então por 2, que é o nosso A0. Agora, com essa informação, nós podemos dizer assim, este menos com esse menos, nós podemos conjugar, é igual então a mais. Teremos então o 6, que divide nesse caso então por 2. Automaticamente, nós teremos então o 3 como sendo a nossa solução. Ou seja, o x1 mais o x2 mais, nesse caso, o x3, será igual a, então, a 3. Mais ou menos aí assim. Atenção, eu também vou aqui então vos despedir. A minha outra câmera aqui não tem energia, não é? Ou seja, acabou a carga, só ficaremos com esta câmera 2. Eu sou Júlio Momadi e vos vejo no nosso próximo conteúdo. Até lá!